Olá, amigos do Automotor. O episódio de hoje do Lendas do Automobilismo abre espaço para um dos nomes mais conhecidos entre os fãs brasileiros, Alain Prost, grande rival de Nelson Piquet e principalmente de Ayrton Senna. Dono de um estilo bastante cerebral, o Alain Prost recebeu dos técnicos da Michelin o apelido de Professor, e assim ficou conhecido durante toda a carreira dele na Fórmula 1. O apelido surgiu pela forma como ele sabia administrar o equipamento, especialmente os pneus e os freios, ao longo de toda uma corrida. O resultado dessa pilotagem mais conservadora vocês já conhecem: 4 títulos mundiais e o recorde de vitórias na Fórmula 1 que pertenceu a ele por quase 15 anos. Números incríveis de um cara que também é lembrado, claro, pelo relacionamento difícil nas equipes por onde passou. E também pela imagem de vilão que ele nunca se preocupou em desfazer. Vamos nessa! É hora de conhecer um pouco melhor essa história e entender o que faz de Alain Prost esta verdadeira lenda do esporte. Alain-Marie Pascal Prost, francês, descendente de armênios, nascido em 24 de fevereiro de 1955. Certamente o adversário que mais mexeu com as emoções do torcedor brasileiro. As disputas pelo título com Nelson Piquet e o período como companheiro de equipe de Ayrton Senna fizeram dele o inimigo número 1 da torcida. Somava-se a isso um estilo de pilotagem que não encantava ninguém e uma certa falta de carisma, que é algo impossível de resolver. Mas hoje eu me proponho a tentar desfazer um pouco dessa imagem, pelo menos aqui entre a gente, tá? Vou tomar como base o longo período em que eu convivi profissionalmente com Alain Prost e a forma como pude enxergar alguns dos momentos decisivos da carreira dele. Antes, eu quero lembrar a vocês que o nosso parceiro na produção deste conteúdo é o Autocompara. Na hora de proteger você e o seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Desde criança, estava claro que o Alain Prost seria um esportista de ponta. Só não se sabe de qual modalidade. Isso porque ele sempre mostrou um alto grau de dedicação e competitividade em tudo o que fazia. Treinou artes marciais, patins e jogou futebol, que era, aliás, a modalidade favorita dele. Acabou descobrindo o kart aos 14 anos de idade em uma viagem de férias com a família. A partir daí, não parou mais de correr. Ele se interessava tanto pelo assunto que chegou a ter uma revenda de karts, que era um negócio que ajudava bastante nas despesas para pagar a competição dele. Mas a grana para começar a correr de carro só veio mesmo graças ao título francês de kart em 1975. Na época, ele já estava com 20 anos de idade. O campeão tinha como prêmio uma temporada completa na Fórmula Renault francesa e o Prost fez valer a oportunidade. Arrasou, simplesmente arrasou no campeonato, vencendo 12 das 13 corridas e nos anos seguintes ainda seria campeão francês e europeu de Fórmula 3, despertando cada vez mais interesse das equipes de Fórmula 1 que já estavam de olho dele. Além de um excelente piloto, estava claro que se tratava de um cara de personalidade forte. Em 1979, a McLaren convidou o Prost para disputar a última etapa do campeonato, alinhando um terceiro carro na prova de Watkins Glen. Isso era comum entre as equipes, mas ele recusou a oferta, dizendo que só pilotaria depois da devida preparação.
Ted Mayer, então o chefe da McLaren, entendeu a posição do Prost e eles assinaram um contrato valendo para 1980. A estratégia deu certo. Prost chegou mais bem preparado e pontuou logo na estreia, além de ter sido consistentemente mais rápido que o companheiro de equipe, que era o já experiente John Watson. Mas é preciso dizer que nem tudo foi perfeito naquele primeiro ano. A McLaren se indispôs com o Prost em função dos acidentes que ele sofreu e que provocou, e que fizeram com que ele ficasse inclusive fora de 3 corridas. Quebrou o pulso nos treinos em Kyalami e, consequentemente, não foi a Long Beach. E depois ainda sofreu uma concussão cerebral em Watkins Glen e não largou na etapa final do campeonato. Espera aí, estamos mesmo falando de Alain Prost? Aquele piloto com a leveza de pilotagem que a gente já citou lá no início? Sim, mas é que nessa época ele ainda não havia desenvolvido essas características. Isso só viria mais tarde, aprendendo muito com Niki Lauda. Mesmo tendo mais 2 anos de contrato com a McLaren, o Prost acabou saindo a convite da Renault. A equipe, evidentemente, tinha predileção por pilotos franceses e entendeu que o Prost era o cara para levar o time a conquistar um título mundial. Tecnicamente, eles tinham totais condições disso. Haviam lançado e dominado a tecnologia dos motores turbo e vinham vencendo corridas e fazendo pole positions. Com regularidade, isso. Sem surpresas, o Prost conseguiu o primeiro pódio dele na Argentina em 1981 e venceu pela primeira vez na carreira no GP da França do mesmo ano. Olha que festa francesa. Só que o carro ainda quebrava muito. Para se ter uma ideia, em 81 ele subiu no pódio em todas as corridas que terminou, mas só conseguiu terminar 6 de um total de 15. Além das quebras, faltava refinar a pilotagem. O Prost continuou cometendo erros, batendo, e a imprensa francesa não perdoou. Como ele não recebia muito bem essas cobranças, essas críticas, respondia de forma ríspida e isso só piorava as coisas. Internamente, também teve uma relação muito conturbada com o companheiro de equipe René Arnoux, também francês, que acabou deixando a equipe ao final de 1982. Tudo isso começou a contribuir para a construção de uma imagem de vilão na visão da mídia. Era um cara nada simpático, que não tinha torcida a seu lado. Em 1983, depois de uma campanha muito boa, a Renault teve tudo para ser campeão e cometeu o erro de cantar vitória antes da hora. Depois do GP da Holanda, faltando ainda 3 corridas para o fim da temporada, o Prost tinha 8 pontos de vantagem sobre o René Arnoux, que já corria pela Ferrari, e 14 de vantagem sobre o Piquet, da Brabham. Ou seja, o título parecia mesmo muito próximo, porque na época a pontuação era bem menor, só 9 pontos para o primeiro e contemplava apenas os 6 melhores. Esse cenário fez a Renault espalhar cartazes e pôsteres por Paris inteira, celebrando a temporada. Não estava escrito nos cartazes que eram os campeões, mas de qualquer forma era o que dava a entender. E aí aconteceu o seguinte, os franceses ficaram esperando um título que não veio. A Brabham do Nelson Piquet renasceu a partir do GP da Itália, com uma peça do turbo novinha, que eu vi o diretor da BMW entregar pessoalmente à equipe, ele tirou de dentro de uma bolsa de mão, e com isso o Piquet ganhou em Monza e em Brands Hatch. E na última corrida do ano em Kyalami, ele acabou precisando apenas de um 3º lugar para conquistar o bicampeonato. 2 dias depois de Kyalami, o mundo da Fórmula 1 foi abalado com a notícia. Prost estava fora da Renault por todas as críticas que fez, a equipe só podia mesmo demiti-lo. Para piorar o clima, funcionários da Renault foram até a casa dele e incendiaram um dos carros da família. Isso fez com que o Prost se mudasse para a Suíça. Diante de tudo o que aconteceu, ele conta que foi obrigado a aceitar um contrato que dizia claramente que ele seria 2º piloto na McLaren ao lado do Niki Lauda.
Em 1984, a McLaren já havia mudado de mãos, sendo adquirida pelo Ron Dennis, e as coisas começaram a mudar também para o lado do Prost. A verdade é que se o prestígio do Lauda era grande, a velocidade já não era mais a mesma. Os dois estavam em fases bem diferentes na vida e na carreira. Em classificação, o Prost foi constantemente mais rápido que o Lauda, mas aí veio a lição que ele mesmo admite que demorou a aprender e que mudaria para sempre a carreira dele. O Lauda não precisava andar o tempo todo no limite para ser candidato à vitória. É que o gerenciamento de risco fez com que ele fosse rápido, mas com uma margem que o preservava a ele mesmo e o equipamento. Prost, enfim, entendeu por que a carreira não estava dando tão certo como ele esperava. Ali as coisas finalmente entraram nos eixos. Quer dizer, não sem antes encarar e pagar um preço muito alto. É que ele perdeu o campeonato de 84 para Niki Lauda por meio ponto. Os fãs da época lembram muito bem que esse campeonato poderia ter tido um outro desfecho, não fosse, meses atrás, o polêmico final antecipado em Mônaco. Debaixo de muita chuva, o diretor de prova Jack Hicks encerrou o GP com bandeira vermelha por questões de segurança, justo no momento em que Ayrton Senna se aproximava do líder Alain Prost e poderia tomar a vitória dele. Surgiram diversas teorias sobre o episódio, incluindo a de que Jack Hicks queria com isso garantir a vitória de um motor Porsche, no caso da McLaren, de Alain Prost, já que ele, Hicks, era piloto da Porsche no Mundial de Carros Esportivos. Em meio à polêmica, a FIA suspendeu Jack Hicks do cargo. O fato é que, como a corrida foi encerrada muito antes da distância prevista, os pontos foram distribuídos pela metade. Então o Prost ganhou apenas 4,5 em vez de 9. Se a corrida tivesse terminado com a distância prevista, mesmo chegando atrás de Senna, em segundo lugar, ele receberia 6 pontos, o que seria suficiente para, mais tarde, ele ser campeão no final do ano. Fala-se muito também do Stefan Beloff nessa prova, que vinha andando bem e também poderia passar tanto pelo Prost como pelo Senna, mas ele acabou desclassificado por irregularidades no carro. Depois de perder o título para o Niki Lauda, o Alain Prost abriu o jornal no dia seguinte e leu uma crítica que mexeu com ele, mas de uma forma positiva. Dizia, então, que depois de tantas oportunidades perdidas, ele provavelmente nunca mais seria campeão do mundo. Desta vez, em vez de se irritar e se abater com a matéria, ele absorveu a crítica e procurou se preparar melhor para o ano seguinte, adotando um estilo de pilotagem mais técnico e preciso, mais próximo do que fazia Niki Lauda. Ele sabia que se não fizesse isso, talvez a previsão do jornal se confirmasse. O resultado foi um campeonato muito mais consistente em 1985, rendendo a ele, enfim, o primeiro título mundial da carreira. Foi também a primeira conquista de um francês na Fórmula 1. A autoconfiança de um piloto campeão do mundo aumenta muito. E no ano seguinte, em 1986, o Prost conquistou o bicampeonato. Então, aproveitando-se da crise na Williams, porque mesmo tendo o melhor carro, a equipe inglesa permitiu uma guerra interna entre os seus pilotos Nelson Piquet e Nigel Mansell. O Prost soube se aproveitar disso e chegou ao segundo título mundial. No ano seguinte, 87, embora tenha ficado apenas em quarto lugar no campeonato, é preciso destacar alguns momentos assim históricos de Alain Prost dentro e fora da pista. Primeiro, a brilhante vitória dele na abertura da temporada em Jacarepaguá. Sabendo que não teria a menor chance de lutar em condições de igualdade contra Williams, ele ajustou o carro com baixa pressão aerodinâmica. Assim, estaria bem nas retas, mas seria mais lento nas curvas. E o plano funcionou. O calor do Rio de Janeiro derreteu os pneus dos adversários, que carregavam mais velocidade em contorno de curva. Enquanto isso, o Prost foi se poupando, teve um consumo mais uniforme e conseguiu completar a corrida com apenas um pit stop contra 3 dos adversários.
Na terceira etapa, em Spa-Francorchamps, ele conquistou a vitória número 27 da carreira, igualando aquele que na época era o recorde de Jack Stewart como o maior vencedor de todos os tempos. Fora da pista, um movimento importante. A McLaren estava, na época, conversando para ter a Honda como fornecedora de motores. O Prost participou ativamente das conversas com a Honda, palpitando, inclusive, quanto ao perfil do piloto que viria a correr com ele na equipe. É que a Honda chegou a propor o nome de Nelson Piquet, que já corria com os motores dela na Williams e havia, inclusive, sido campeão em 87, mas o Prost não se sentiu confortável com a ideia de ter como rival o Piquet dentro do mesmo time e devolveu com a sugestão da contratação de um outro brasileiro, Ayrton Senna. Senna era então um cara que ele, Prost, não conhecia bem, mas que era extremamente bem relacionado com a Honda e que todo mundo sabia ser um piloto acima da média. Evidentemente, a sugestão foi bem aceita e a McLaren chegou ao acordo com o Ayrton. Foi aí, enquanto as conversas aconteciam, que eu vivi uma passagem muito curiosa. O Joe Ramírez, que é ainda hoje um grande amigo meu e foi das melhores fontes que eu tive, era o coordenador da McLaren na época e veio falar comigo, demonstrando preocupação com Ayrton Senna. Nessa conversa, ele chamou Alain Prost de um destruidor de companheiros de equipe, citando o que ele havia feito com John Watson, René Arnoux e principalmente Keck Rosberg, considerado um grande talento. Eu ouvi atentamente o meu amigo, botei a mão no ombro dele e disse: Joe, vai por mim, dessa vez vai ser diferente. E realmente foi. O Prost percebeu isso logo de cara. O perfil e o estilo de pilotagem do Senna já tinham conquistado o Ron Dennis e a Honda. E pela primeira vez o Prost sentia a preferência pender para um companheiro de equipe. O que o Prost sabia fazer de melhor, que era administrar uma corrida, começou a não fazer efeito contra um companheiro tão veloz. Por exemplo, ele foi até mais consistente e marcou mais pontos do que o Senna em 1988, mas acabou perdendo o título na batalha dos descartes de pontos. No conjunto, Senna e Prost fizeram a melhor temporada da história de uma equipe na Fórmula 1, vencendo 15 das 16 corridas. Percentualmente, nunca mais uma equipe conseguiu igualar esse número. Em 1989, a relação entre eles desmoronou de vez. No GP de San Marino, o Prost acusou o Senna de ter desrespeitado um pacto de não agressão que eles tinham já havia algumas corridas e que valia para a primeira volta. Um não podia disputar posição com o outro. O Prost cobrou uma posição da McLaren quanto a esse desrespeito, mas viu que a equipe não deu muita importância ao caso. A importância, pelo menos, que ele esperava. Dias depois, aconteceu uma reunião dentro do motorhome da McLaren durante um teste feito em Pembrey, no país de Gales. Desta vez, com todos eles juntos, ao diretor da Philip Morris, John Hogan, patrocinador da equipe McLaren. Juntos, eles assistiram ao tape da corrida e o patrocinador deu razão a Prost. Foi aí que ele cometeu um descuido. Contou tudo o que acontecia internamente na equipe para um repórter francês do jornal L'Équipe. Ele não esperava que aquela conversa com o jornalista, que ele imaginava que fosse em off, acabasse sendo publicada. Por causa disso, o Ron Dennis ficou revoltado e, a partir dali, tomou definitivamente o lado do Senna. Prost entendeu que a McLaren estava mostrando para ele a porta de saída. Mesmo depois de tudo isso, os dois seguiram numa briga acirrada em 89, até que um acidente entre eles na chicane de Suzuka acabou dando o título ao Alain Prost. Pior, depois do acidente, o Senna chegou a voltar para a pista, ganhar a corrida, mas foi desclassificado por não cumprir o traçado oficial. Depois disso, o Prost se viu sozinho dentro da equipe, que foi até aos tribunais para tentar defender Senna. Sem contar com a simpatia de parte da imprensa, mesmo a imprensa do país dele, Prost venceu a briga nos tribunais porque tinha ao lado dele uma pessoa fundamental, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo, o francês Jean-Marie Balestre.
Balestre manteve a desclassificação de Senna e ainda ameaçou caçar a superlicença do brasileiro, caso ele não parasse com as críticas. E o Senna, de fato, me confessou que pensou em parar de correr. Esta sequência de episódios deixou Prost e Balestre muito marcados aqui no Brasil, e eles chegaram a ser hostilizados quando vieram para a corrida de Interlagos em 1990. Mas aqui eu quero deixar um depoimento pessoal. Algo que sempre me fez respeitar o Prost foi a forma como ele me tratou nessa época, mesmo sabendo que eu era um jornalista da TV brasileira. Sempre me atendeu com cordialidade. Com os franceses eu via que ele tinha receio e media cuidadosamente as palavras. Com os britânicos ele se incomodava um pouquinho por ter de falar inglês depois do cansaço de uma corrida, e comigo ele se sentia à vontade no francês e sabia que a entrevista seria profissional, técnica, e que não faria dele nem mais nem menos do que era. O Prost foi para a Ferrari em 1990 buscando recuperar o protagonismo que a equipe já não tinha havia mais de uma década. E embora ele não tenha conquistado o título, com certeza estava no caminho certo. Ele foi importantíssimo para a reestruturação que vinha sendo feita na Ferrari. Primeiro, com a chegada do John Barnard, um grande chefe de equipe, e a introdução do câmbio semiautomático. Depois, com a contratação do Steve Nichols, o projetista responsável pelo McLaren MP 4/4, o carro mais dominante da história da Fórmula 1, como a gente já mostrou aqui. Foi com esse time que o Prost chegou à decisão da temporada de 1990, de novo em Suzuka, no Japão, e mais uma vez contra o Ayrton Senna. Só que agora a situação era diferente do ano anterior. Foi o Senna quem aproveitou a vantagem no campeonato para dar o troco no francês. Simplesmente não tirou o pé do acelerador no contorno da primeira curva e os dois carros bateram e eles abandonaram, o que dava o título ao Ayrton Senna. Por mais que não tenha sido responsabilidade do Prost, a frustração dos italianos com aquele desfecho, aliado ao pouco carisma do francês, começou a minar a relação dele com a Ferrari e com a torcida italiana. Rodar na volta de alinhamento do GP de San Marino em Imola, ainda no começo de 91, com certeza foi a gota d'água, prejudicial à sua imagem. O Prost conta uma história muito engraçada e que mostra exatamente como funciona a Ferrari. Durante todo o ano de 1990, quando ele estava indo bem, toda vez que precisava fazer uma reunião em Maranello, a sede da Ferrari, uma secretária ligava para ele e ajustava os detalhes para que um avião particular fosse buscá-lo. Já ao longo do campeonato de 91, o jatinho sumiu. O Prost ligava para saber como faria para ir às reuniões em Maranello e a secretária dizia: desta vez não vai dar, o avião está em uso. São atitudes como essas que fazem o piloto perceber que já não conta mais com o apoio que tinha. Com isso, ele acabou sendo demitido da Ferrari antes mesmo do final do campeonato, depois de criticar o carro dizendo que era como pilotar um caminhão. O Prost ainda hoje nega que tenha dito isso, e de fato não existe nada gravado. E se ele falou, foi em off. Mas o fato é que isso causou a demissão dele. Só que 2 dias depois, o Luca de Montezemolo, então presidente da Ferrari, ainda tentou voltar atrás na decisão, mas aí foi o Prost que não aceitou. E assim terminou a história dele na Ferrari. Depois de um ano afastado, o Prost voltou à Fórmula 1 em 1993 como piloto da Williams, guiando então o carro que era chamado de carro do outro planeta. E ao assinar contrato, ele impôs um veto ao nome de Ayrton Senna como companheiro de equipe. Assim, teve caminho aberto para chegar ao tetracampeonato e fechar uma trajetória em que sempre esteve no topo. Tirando o ano de estreia, nunca terminou um campeonato fora dos 5 primeiros. Mas essa história poderia até ter ido mais longe.
na mesma noite em que anunciou a aposentadoria, o Prost foi procurado por quem? Pelo Ron Dennis, que ofereceu a ele um contrato milionário para correr em 94 pela McLaren. Apesar dos problemas do passado, o Ron Dennis é um homem de negócios e ele sabia que seria um golaço contratar o Prost para agradar a nova fornecedora de motores da equipe, a francesa Peugeot, principalmente depois de ter perdido Ayrton Senna. O Prost chegou a sinalizar positivamente e testou o carro, mas acabou desistindo do retorno por dois motivos. Primeiro, pela pouca competitividade que ele percebeu no carro e no motor. E segundo, por estar cansado do ambiente da Fórmula 1. Isso foi ele que disse. Uma das curiosidades desse período é que ele ainda conta que a partir do momento em que anunciou a aposentadoria, houve uma aproximação por parte do Ayrton Senna. Os dois passaram a se falar pelo menos 2 vezes por semana, trocando informações sobre a Williams e conversando como velhos amigos. O Prost lembra que se surpreendeu com isso, mas que aí passou a entender melhor quem era o Ayrton Senna. Nos anos 80, quando ainda tinham algum relacionamento na McLaren, ele havia convidado o Senna e um amigo que trabalhava na Honda para ficarem hospedados na casa dele na Suíça durante o Salão de Automóvel de Genebra. O Senna aceitou, mas foi um hóspede muito calado, sempre afastado do anfitrião. E quando o Prost perguntou a esse amigo em comum o que estava acontecendo com o Ayrton, o cara, na hora, respondeu: é isso aí mesmo. Na vinda para cá, ele me disse que seria assim. Não iria se aproximar de você porque ele não queria que vocês fossem amigos enquanto estivessem disputando alguma coisa. Depois da carreira de piloto, Alain Prost também atuou como dono de equipe, liderando a Prost Grand Prix por 5 temporadas. Apesar até de alguns bons resultados, como 2 pódios no ano de estreia, o time foi à falência na temporada de 2001. O brasileiro Pedro Paulo Diniz, que guiou para a equipe, chegou a fazer uma proposta de compra assumindo a dívida total da equipe, mas o Prost recusou. Depois disso, muito tempo depois, ele chegou também a chefiar a equipe E-Dames na Fórmula E, onde corria o filho dele, Nicolas Prost. E foi também um dos diretores da equipe Renault, atualmente Alpine, na Fórmula 1, até o início desse ano, aliás. Fora da Fórmula 1, encontrou diversão nas corridas no gelo, conquistando por 3 vezes o título da Andrews Trophy. Que bacana é ter esse espaço para voltar a falar de grandes nomes que eu tive a honra de acompanhar de perto, nas pistas e fora das pistas durante tanto tempo. E lembre-se, se você gostou desse episódio, deixe o seu like, comente o que achou, diga alguma coisa a mais que se lembre do Alain Prost. Bom, e antes de trazer aquelas dicas finais aqui do nosso vídeo, eu quero te convidar a dar uma olhada nos números da carreira de Prost e comparar com os daquele que vai ser o próximo piloto da nossa série Lendas do Automobilismo. Está na hora do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Alain Prost, corridas 199, poles 33, vitórias 51, pódios 106, melhores voltas 41, títulos 4, 85, 86, 89 e 93. Números do próximo piloto: corridas 307, poles 68, vitórias 91, pódios 155, melhores voltas 77 e títulos 7. E aí, pessoal, essa tá muito fácil, hein? Mais um grande nome da história da Fórmula 1 pintando por aqui. Não perca! E antes de me despedir, eu quero deixar uma dica bem especial aqui para vocês. Em sua longa carreira no automobilismo, Prost passou por diversas fases. Um início de direção mais agressiva, muitos acidentes, desavenças com chefes e parceiros de equipe, o que lhe rendeu o apelido de vilão da Fórmula 1. Com o tempo, foi aprendendo que precisava mudar de atitudes dentro da pista para ter um melhor desempenho. E foi isso
que o levou ao seu primeiro título mundial e depois a outros 3. Essa direção bastante cerebral e mais conservadora passou a ser a marca registrada de Prost, e por muitas vezes isso acabou sendo o diferencial dele em cima dos seus concorrentes. Com enorme conhecimento sobre o carro que pilotava, sabia usar os recursos que tinha de forma mais eficiente, mesmo que nem sempre fosse o mais veloz. Conhecer o carro é fundamental, seja na Fórmula 1 ou no nosso cotidiano. Saber os limites do veículo, as peculiaridades e manter revisões frequentes faz com que seu veículo tenha uma boa duração e não desvalorize para uma futura venda. E caso você esteja pensando em comprar um veículo seminovo, precisa ter cuidado redobrado na hora de escolher o seu novo carro, para não ser pego desprevenido. Por isso, se atente a esses pontos. Analise o estofado e a parte elétrica. Confira se o carro ainda possui todos os itens de segurança e, claro, cheque a quilometragem. Quanto mais baixa a quilometragem, provavelmente melhor o estado do carro. Tendo fechado a compra do seu novo carro, não deixe de fazer seu seguro pela Autocompara. Seja pelo aplicativo ou pelo site, você consegue escolher o tipo de proteção perfeita para você e o seu veículo, sem papelada e sem burocracia. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado a todos e até o próximo capítulo de Lendas do Automobilismo. Um grande abraço a vocês e tchau!